plano de saúde é obrigado a pagar o congelamento de óvulos de quem tem câncer e vai fazer quimioterapia. Muito interessante. Jurisprudência, ok? Perfeito. Sim, isso é Perfeito. verdade. O que acontece? Qual é o problema? O problema é que o oncologista e o mastologista não estão preparados para indicar. Por quê? E antigamente eu precisava esperar que essa mulher que vai começar a quimioterapia menstruasse e eu começasse a indução. Hoje eu posso começar qualquer dia, mas eu preciso que ela sente na minha frente, ela que está tendo um câncer, que vai achar que está morrendo, que o mastologista, o oncologista, preparem ela. Falei assim, olha, é importante você congelar os seus óvulos. E vá no médico e você vai começar, porque ela precisa começar, ela vai me conhecer hoje, tem que ir com a minha cara, tem que acreditar no que eu estou falando e tem que começar naquele dia. E normalmente o que eu faço a gente usa os inibidores da aromatase para proteger. Número de óvulos não depende disso. Número de óvulos depende da reserva dela. É ovariano. Então é genético. Então, se ela tiver uma reserva muito boa, ótimo. Se ela tiver uma reserva baixa, vai ter que fazer mais de uma vez ou congelar o que tem. Exemplo, tive agora uma paciente, deve ter uns 6 meses, com um câncer, um linfoma de mediastino. 22 anos. Chegou, conversamos, fizemos a indução, ela congelou 27 óvulos. O primeiro congelamento de óvulos que eu fiz foi uma paciente de 40 anos em 2009. Ainda era um método experimental. A história dela era 40 anos, descobriu um câncer de mama e ia começar a quimioterapia, reserva baixa. 4 óvulos congelados em 2009. Voltou em 2019, 50 anos. Curada, 10 anos, curada. Tinha acabado de parar tamoxifeno, as coisas todas. Descongelou 4 óvulos, teve 2 embriões e engravidou de gêmeos. Quando isso iria acontecer? Aí vem o motivo pelo qual a gente descobriu o congelamento de óvulos. Por que a gente descobriu o congelamento de óvulos? Pelo seguinte, o congelamento de óvulos ele existe desde a década de 50, 60, para uma técnica chamada slow freeze, quer dizer, congelamento lento. Só que ele era muito ruim. Você congelava o óvulo e só 20% dos óvulos, quando você descongelava, eles funcionavam. E aí o que aconteceu? A necessidade é a grande mãe da inovação. Como tudo na medicina. O que aconteceu? Década de 90, década de 2000, começaram os novos métodos de diagnóstico de câncer de mama. Câncer de mama que era diagnosticado com 43, 45 e você tinha um prognóstico muito ruim, começou a ser diagnosticado com 37, 38 e tal. Só que a reserva ovariana dessas pacientes com 37, 38 é muito baixa. E a quimioterapia destrói os óvulos porque eles estão em divisão celular. Então essas pacientes ficavam curadas do câncer, mas entravam em falência ovariana, insuficiência ovariana prematura, entravam na menopausa e não podiam ter filho. Então ela ficava curada, mas ela não tinha uma vida plena. E aí a gente começou a investigar como é que a gente poderia melhorar a técnica de congelamento. E aí um japonês, até um dos trabalhos, era na época que eu estava em Yale ainda, eles estavam fazendo esse trabalho, fez uma técnica chamada vitrificação. A vitrificação, quando você congela os óvulos antes dos 35 anos, você tem 93% de taxa de recuperação dos óvulos quando descongela. Com mais de 35 anos, 83%. Lá na clínica, a gente tem uma taxa de 98% de descongelamento, de ter o óvulo com a mesma qualidade. E o óvulo é uma cápsula do tempo, não tem datas. Eu tenho paciente congelado com 2009 que tem a mesma taxa de gravidez que ela tem hoje em dia. É diferente do embrião. O embrião você vai ter que usar entre 3 a 5 anos. O óvulo não tem data. E aí, como isso começou a funcionar, aí veio a questão, há mais ou menos uns 5, 6 anos, do congelamento social, que é essa coisa de você congelar os seus óvulos como uma segurança, não porque você tem uma doença, mas sim porque você vai querer usar lá na frente.